Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos pro Enem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite para nossa aula sobre liberalismo, tá? Boa noite para todos do chat, ali vê a galera mandando boa noite. Uma menina mandou mensagem para mim no Instagram ainda há pouco pedindo também que eu mandasse um boa noite para ela, Ana de João Pessoa, boa noite também, boa noite para todo mundo que tá aí assistindo a gente. E vamos começar, não vamos enrolar muito não, vamos começar a nossa matéria, tá bom? Vamos falar hoje sobre liberalismo. E aí é importante a gente falar uma coisa relevante, que é o seguinte: quando nós falamos sobre liberalismo, liberalismo é ainda hoje, né, um espectro político e um espectro econômico muito comentado. Você talvez já tenha ouvido falar alguém se autodeclamando como um liberal, ou alguém se colocando como, eu sou um liberal na política, eu sou um liberal na economia. Muitas pessoas se autoproclamam ou se autoentendem, ou de alguma forma muitas pessoas dizem que são liberais. Agora, o liberalismo ele tem suas origens muito antes. O liberalismo tem suas origens lá no século XVII e é esse liberalismo que cai nos vestibulares. Esse liberalismo clássico, esse liberalismo a partir do momento em que ele surge. O cartão de todos é muito bom, o atendimento é bom, é um valor acessível dentro do orçamento, né? Desconto nos exames, que serve para mim, para minha família. Tem um desconto no gás também, algumas farmácias. O cartão de todos acaba me ajudando nesse sentido também. Eu sou muito econômica, dou muito valor para cada centavo. A economia do cartão de todos, a alegria está formada para a família, né? Como assim? Deixa eu tentar te explicar. Na época que o John Locke escreve, no período em que ele escreve, o modelo de governo que era o modelo hegemônico na Europa, o John Locke é um inglês, tá? O modelo de governo que era o modelo hegemônico naquela época, que era o modelo que as pessoas mais tinham, que mais países da Europa adotavam, era o modelo que a gente conhece como modelo absolutista. Ou seja, John Locke está escrevendo dentro de um contexto em que a Europa ela é absolutista. Como assim absolutista? Que a Europa ela detém uma lógica de poder total, soberano, dominante e que todos os países da Europa têm um governante que tem poder absoluto. Total. O rei poderia fazer o que ele bem entendesse. O rei era uma figura que era um monarca absolutista, ou seja, alguém que tem poder político, jurídico, econômico. E o John Locke ele vai fazer uma crítica a isso. Essa crítica que o John Locke faz a esse absolutismo é uma crítica que vai ficar conhecida na história como uma defesa de um modelo liberal. O que é essa defesa de um modelo liberal? John Locke vai defender um Estado que tenha menos poderes. John Locke vai defender a ideia de um governante que tenha um poder menor do que os governantes da época tinham.
Para quem se perdeu, presta atenção. A Europa tinha um modelo de governo em que a maior parte dos governantes era absolutista. Ou seja, que estão desejando para você melhoras para tosse aí, assim. Estão falando pastilha ali, ó. Olha só, é bacana a gente perceber que nessa época a maior parte dos governantes eram governantes absolutistas, ou seja, eram governantes que tinham poder total. John Locke aparece e fala assim, não. Tá errado esse poder total. Tá errado essa ideia de um governo com tanto poder. Tá errado essa ideia de um governo que possa interferir sobre todos os aspectos da vida dos indivíduos. Tá errado essa ideia de um governo que pode interferir sobre a vida política, jurídica, econômica, sobre tudo. E aí o John Locke vai defender a ideia, que a gente já aprendeu aqui antes, que ele defendia que o homem tinha direitos naturais. O John Locke falava que todos os homens possuem direitos naturais, ou seja, o Locke acreditava que todo mundo ao nascer já tem naturalmente 3 grandes direitos. Direito à vida. O que é o direito à vida? É o direito a permanecer vivo, o direito que ninguém tire a sua vida. Existe um direito à propriedade privada, que é o direito que você tem a ter uma posse, ter um bem como, por exemplo, um terreno, uma casa. Ele também defendia que todo mundo tem o direito à liberdade. Ele acreditava que se você desse para as pessoas e garantisse das pessoas ter esses direitos naturais, ou seja, se você garantir para as pessoas que elas têm o direito à vida, à propriedade e à liberdade, você possibilita às pessoas que elas cheguem ou que elas tentem alcançar a chamada felicidade. E assim, uma coisa importante, quando eu falo para você sobre liberdade, eu estou falando de todos os tipos de liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade religiosa. Tá? E também liberdade de pensamento. Então, se você se perdeu, vem aqui comigo rapidinho. Pensa assim, quando eu falo para você sobre liberalismo, tá? Liberalismo, ele é um modelo político e econômico, ou seja, existe um liberalismo que nós vamos chamar de liberalismo político, e existe um liberalismo, daqui a pouquinho eu vou falar para você, que é o econômico. Esse liberalismo político tem como seu autor principal, seu autor mais importante, a figura de John Locke. John Locke é um cara que vai fazer uma crítica, vai estabelecer uma oposição ao absolutismo. Essa oposição ao absolutismo é porque ele acreditava que não devia existir um modelo de governo concentrado nas mãos de um único indivíduo. O que ele acreditava no lugar, então? Ele acreditava que o governo deve garantir somente o básico. Como assim somente o básico? Ele acreditava que a tarefa do Estado, ou seja, as funções do Estado, devem ser funções limitadas. Ué, Leandro, como assim? Ele acreditava que as funções que o Estado deve ter são funções mais simples. Não como, por exemplo, num governo absolutista que o Estado faz tudo, ou que ele pode tudo. A ideia para ele é que o Estado deveria, primeiro, o Estado tem a tarefa de garantir os direitos naturais. Lembrando que garantir os direitos naturais significa garantir direito à vida, à liberdade e à propriedade. Para ele, se você garante isso, você possibilita que as pessoas busquem a felicidade. Uma outra coisa que ele vai dizer para a gente é que, além desses direitos naturais, também existe uma função do Estado para ele que é importante, que é a função de julgamento imparcial. Como assim julgamento imparcial? Deixa eu tentar te explicar aqui o que é esse julgamento imparcial. Imagina, por exemplo, que eu arrumei uma briga com o Racine, que está aqui. Arrumei uma briga com o Racine, a gente caiu na porrada, a gente saiu brigando, beleza? E depois, por algum motivo, a gente precisa decidir quem está certo e quem está errado. Né? Evidentemente, se a gente chamar alguém que conhece a mim ou que conhece o Racine, essa pessoa vai ter um viés. Por que um viés? Essa pessoa ela vai ter já uma opinião prévia sobre a minha personalidade, sobre a personalidade do Racine, e vai acabar já acreditando que um ou outro está certo previamente. O que o Locke vai dizer? Que o Estado, além das tarefas de garantir os direitos naturais, esse Estado também tem uma tarefa de gerar o julgamento imparcial. É o que nós chamamos de justiça.
Alguém que não conhece os envolvidos no processo e que faça um julgamento com base em leis, que faça um julgamento com base em regras de normas para qualquer tipo de equívoco ou de disputa que exista dentro de uma sociedade. Ou seja, vai vir alguém de fora, que não sou eu, que não é o Racine, para tentar de alguma forma entender o processo e fazer um julgamento visto de fora. Na visão do Locke, isso também era uma das poucas tarefas que o Estado vem a deter. Então repara, ele está indo contra a ideia de um governo absolutista que se metia em tudo, está defendendo que o governo ele vai ter defesas, vai ter de alguma forma funções muito específicas. Garantia dos direitos naturais, julgamento imparcial, ou seja, realizar esse julgamento sem um envolvimento direto da pessoa na questão, no debate que esteja acontecendo. Diretor, volta comigo aqui para o slide rapidinho. E aí, repara uma coisa, essa função do Estado então tem os direitos naturais, lembrando que são vida, propriedade e liberdade que garantem a felicidade. Tem essa resolução de conflitos imparcialmente, então esse julgamento imparcial, alguém de fora que consiga julgar os problemas sociais. Isso até hoje existe, a justiça hoje funciona assim. Se eu cometo, por exemplo, algum tipo de delito, eu vou ser julgado imparcialmente por alguém que não me conhece, que não sabe quem é, ou pelo menos deveria ser assim. E existe também uma coisa que ele vai dizer que é uma das poucas funções do Estado, que é a proteção interna e externa. O que é a proteção interna e externa? É o poder de polícia, ou seja, a polícia, que faz a proteção interna em certo território, como também as forças armadas, exército, marinha, aeronáutica, hoje em dia, na época não tinha, né, que vão fazer a proteção externa do território. Como assim proteção externa do território? Porque é uma proteção para que nenhuma outra nação adentre naquele estado, adentre naquele espaço. Então, na visão lockeana, na visão do John Locke, a função do Estado tem que ser limitada a essas três funcionalidades, a esses três tipos de comportamento. O Estado não deve se meter em outras questões. O Estado não deve ser absolutista com uma mão que interfira em tudo, ou que se meta em tudo, e que se envolva para qualquer coisa. Então, quando a gente falava que alguém era liberal nessa época, ser liberal nesse momento significava ser crítico, opositor ao absolutismo. Ser liberal nessa época significava ser alguém que defendia esse Estado menor, esse Estado mínimo. Esse Estado que defendia uma posição de participação menos expressiva, não mais defendendo uma lógica absolutista. Quando você ouvir falar sobre liberalismo político, você vai estar falando de um modelo governamental, um modelo político que defende um Estado que intervenha menos na vida dos indivíduos, que a tarefa dele seja limitada a algumas poucas funções. Ele tem que garantir que ninguém te mate, tem que garantir que a sua propriedade não seja retirada, tem que garantir que você tenha liberdade de expressão, culto e pensamento. Se ele garante isso, esses caras acreditavam que a felicidade seria uma possibilidade, né? Ou seja, as funções do Estado são muito menores, são muito mais limitadas, tá bom? Deixa eu ver se tem dúvida, diretor, deixa eu ver se tem dúvida. Vamos lá. Deixa eu subir ali. Gustavo, professor, poderia me relembrar rapidamente iluminismo e empirismo? Empirismo não tem nada a ver com a aula de hoje. Assim, empirismo é uma corrente do pensamento, da filosofia do conhecimento, que acredita que os sentidos e a experiência chegam ao conhecimento. É outra parada, mas ele é um empirista. Tá? Iluminismo é uma corrente do pensamento do mesmo período do liberalismo, que também era crítica ao absolutismo, mas além disso trazia uma valorização da ciência, da razão e por aí vai. Tá? O Locke também é iluminista, também é um autor iluminista. Gustavo, os outros iluministas também eram liberais? Alguns, mas não todos, tá? Alguns iluministas vão ser liberais, outros não, porque alguns iluministas vão falar desse estado mínimo e outros vão estar preocupados com outras coisas, né? Muito mais ligados à ciência, por exemplo, tá? Gustavo, professor John Locke era tudo? Não estou entendendo. Então, Gustavo, olha só, um autor ser de uma corrente não quer dizer que ele não possa ser de outra. Por quê? As correntes às vezes falam e dialogam sobre coisas diferentes. Quando eu falo que o John Locke era um empirista, é um debate sobre conhecimento. Ele defendia que conhecimento vinha dos sentidos. É uma coisa. Né? Quando eu falo que ele era um contratualista, é porque todos os autores que falavam da existência da criação do Estado são contratualistas. Né? Quando eu falo que ele é um liberal, é porque ele criticava o absolutismo. A pessoa pode ser mais de uma coisa, né? Dependendo se ela aborda mais de um conteúdo, mais de um tema, mais de uma questão. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais, diretor. Beleza, muito difícil, professor, você tem cara de ser tão da paz. De brigar com Racine? Sim, é pouco provável, né? Deixa eu ver... Tem mais questões ali. Tinha uma pergunta lá embaixo, antes de começar a aula, acho que tinha uma pergunta
tinham colocado. Marielle, professor, você tem alguma dica de como aumentar o número de acertos em humanas? Os meus variam entre 33 e 36 e não fogem muito disso. Beijo corrigindo. Marielle, faz a questão. Assim, quanto mais questão você fizer, quanto mais questão você treinar, mais fácil ou mais provável é de você conseguir avançar em relação ao número de acertos, tá? Não assista só aulas, não veja só teorias, faça questões. Humanas é aquela coisa que você assiste a aula, você entende, quando você vai fazer questão, você se sente um analfabeto, né? Então, assim, quanto mais fazer questão, quanto mais questões você fizer, mais você vai entender o vocabulário, mais vai ser mais desenvolto aí o seu desempenho. Tá bom? Tranquilo, vamos lá, vamos seguir, depois a gente avança mais, tá? E aí, gente, eu tava falando, vem cá, diretor, rapidinho. Eu tava falando pra vocês sobre esse liberalismo que é o político. Agora, também vai existir um outro liberalismo, né, que é o liberalismo econômico. Como assim econômico? O liberalismo político, ele fala sobre as funções do Estado, do governo, por isso político, porque fala sobre a esfera governamental e estatal. Agora, o liberalismo econômico, ele fala sobre economia. E aí vai surgir um segundo autor, né, que vai falar sobre esse liberalismo econômico, que vai falar sobre a economia de fato, que é o Adam Smith. Um cara que nasce em 1723, morre em 1790, né? O John Locke, ele nasce em 1632, morre em 1704. Então você repara aqui que são autores que o Adam Smith escreve quando o John Locke já tinha até morrido, porque o Adam Smith vai ler o que o Locke falou, ler o que o Locke disse e falar, incrível, maravilhoso. Só que agora eu vou falar sobre a parte econômica desse tipo de política ou desse tipo de visão, tá? O Adam Smith, diretor, chega aqui. O Adam Smith vai escrever um livro, que é um livro chamado A Riqueza das Nações. A Riqueza das Nações é um livro que é um clássico, é um grande clássico. É um livro difícil de ler, tá? Não é um livro simples, mas é um grande clássico da filosofia e da economia, porque é um livro de economia também. E nesse livro ele quer explicar, e agora, gente, quem tá meio distraído ou meio perdido, concentra aqui em mim, vem comigo, olha só. Adam Smith quer explicar nesse livro como que as nações enriquecem. Ou seja, como que um país fica rico? Como que um país consegue ficar rico? Como que uma nação vem a enriquecer? Na época que o Adam Smith escreve, no período em que ele escreve, os países tendiam a acreditar que riqueza tinha a ver com algumas coisas. Primeiro, os países tendiam a acreditar que a riqueza vinha de práticas mercantilistas. Não sei se o Otto já te explicou sobre mercantilismo, mas se ele não te explicou, eu vou te explicar agora. O que são práticas mercantilistas? Práticas mercantilistas são práticas que eram adotadas pelos países absolutistas, que é acreditar que o enriquecimento vem de alguns comportamentos. Exemplo, primeiro exemplo, metalismo. Era muito comum os países enriquecerem através do metalismo. O que é o metalismo? Metalismo vem de metal, é o acúmulo de metais preciosos. Países como Portugal, países como Espanha, acreditavam que o seu enriquecimento viria do acúmulo de metais preciosos, principalmente o ouro e a prata. Isso era uma prática muito comum em países absolutistas, acumular o máximo de ouro e prata possível como se isso fosse garantir o enriquecimento. Tá? Uma segunda prática muito comum desses países mercantis, absolutistas, para acreditar que estavam enriquecendo, era ter colônias. Quanto mais colônias se tivesse, melhor. Porque colônia é terra, terra é território, território é riqueza. Beleza? Uma outra coisa também que esses países, chamados de países mercantis, né, os países mercantilistas adotavam e tinham, era ter comportamentos, de ter práticas que buscavam, evidentemente, uma balança comercial favorável. O que é uma balança comercial favorável? É exportar mais do que importa. Ou seja, vender mais produtos do que você compra. Beleza? Eu quero vender mais do que eu compro. Uma balança comercial favorável. Os países já sabem, acreditavam que essas eram as formas de enriquecer. Ter o máximo de metais possíveis, ter o máximo de colônias possíveis, ter uma balança comercial favorável. Favorável a mim, favorável à minha ideia. Quando Adam Smith vai olhar para isso, vai dizer assim, não. Não é isso que gera enriquecimento. Adam Smith vai estar analisando os países da Europa à época e dizer assim, para mim, um país que enriquece só acumulando metal, esse país uma hora vai ter que gastar esse metal. Uma hora esse enriquecimento ele vai falhar. Um país tem só colônias, uma hora essas colônias vão se rebelar, vão conseguir independência, isso também não vai garantir enriquecimento. Ou seja, o Adam Smith escreve esse livro aqui
tentando mostrar que a maior parte dos países europeus da época estavam enriquecendo de forma errada, porque para ele o enriquecimento tinha que acontecer de uma forma diferente. Como que para ele deveria acontecer o enriquecimento de uma nação? Para ele, o enriquecimento de uma nação vem do aumento da produtividade da mão de obra. Como assim aumentar a produtividade da mão de obra? Eu tenho que fazer que os meus trabalhadores, os trabalhadores do meu país, produzam mais. Eu preciso fazer que os trabalhadores do meu país sejam mais produtivos. A ideia, segundo ele, é que a melhor forma de enriquecer um país não é acumular ouro e prata sem fim, de forma constante, não. A melhor forma que eu tenho de enriquecer um país é ter uma mão de obra com alto grau de produtividade. Uma mão de obra que produza muito, que consiga aumentar o seu processo produtivo e logo consiga aumentar a riqueza que gera. A ideia dele é que a melhor maneira para aumentar a produtividade da mão de obra era conseguir um trabalhador especializado. O que é um trabalhador especializado? Um trabalhador especializado é aquele trabalhador que exerce uma função no qual ele é especialista. Ah, Leandro, o que é isso? É quando eu consigo ter um trabalhador que cumpra muito bem uma etapa do processo produtivo. Como assim uma etapa do processo produtivo? Vou te dar um exemplo, olha só. Pensa aqui, por exemplo, numa caneta. Vamos pensar numa fábrica de canetas. E aí, ele vai dizer que a fábrica de canetas tem que ter uma pessoa só para pintar a tampa, outra só para colocar a tampinha no lugar, uma só para colocar o adesivo, uma só para colocar a carga, uma pessoa só para colocar, por exemplo, a ponta, outra só para colocar a tinta dentro. Ele vai dizer que o processo produtivo, para aumentar a produção, tem que ter trabalhadores especializados em uma única função. Você pode pensar, ué, Leandro, para quê? Porque ele acreditava que quanto mais alguém for especializado em fazer uma única função, mais rápido aquela pessoa vai conseguir fazer aquele processo. Imagine que eu fico o dia inteiro, 24 horas por dia, colocando tampinha na caneta. Se eu ficar 24 horas por dia colocando tampinha na caneta, eu vou me tornar um mestre das tampinhas na caneta, meu querido. Eu vou ser o Arrascaeta das tampinhas na caneta. Eu vou ser o melhor do mundo em colocar tampinhas na caneta. Porque é o que eu vou fazer todos os dias da minha vida. Logo, eu vou tender a ficar mais veloz. É um trabalho alienante? Muito. Mas é uma coisa que você, por tanto fazer, com tanta velocidade, com tanta continuidade, você vai se tornar melhor, cada vez melhor. Ele vai dizer que quando eu consigo ter um trabalhador altamente especializado, e você não pode confundir especializado com qualificado. Qualificado é alguém que se qualificou, que estudou, fez mestrado, doutorado, que conseguiu, por exemplo, fazer um curso. Aqui não é qualificado, aqui é especializado. É alguém que faz uma função única de forma repetida. Para ele, quanto mais eu conseguir um trabalhador especializado, mais esse cara vai conseguir aumentar a produção. Porque se todos os trabalhadores de uma fábrica forem altamente especializados numa função, eu vou conseguir produzir muito mais. Um exemplo que eu vou te dar, tá? É o exemplo que ele dá. Pensa num alfinete. Um alfinete é um produto barato. Muito barato, ninguém quer pagar caro no alfinete. Agora, se eu mandar você fazer artesanalmente um alfinete, putz, vai demorar um tempão. Imagina você ir lá, pegar um pedaço de ferro, cortar esse pedaço de ferro, fazer um polimento desse pedaço de ferro, fazer a ponta desse pedaço de ferro. Cara, você vai demorar semanas para conseguir produzir um alfinete. Ele vai dizer que isso tornaria o produto muito caro. Logo, isso não gera riqueza. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que fazer uma fábrica onde cada pessoa tem uma única tarefa. E ela faça isso de forma repetida e tão veloz que as pessoas consigam produzir muito de alfinetes. Vai ter uma pessoa só para polir o alfinete, outra só para poder fazer a ponta do alfinete, uma só para pintar, uma só para cortar, uma só para desenrolar. Ou seja, eu vou conseguir fazer uma produção enorme, porque vão ter muitas pessoas em funções muito específicas que vão gerar uma produção muito grande. Para ele, quanto mais especializado for o meu trabalhador, quanto mais especializado for minha mão de obra, maior vai ser a produção. Quanto mais eu tiver um trabalhador especializado de fato em alguma funcionalidade, melhor vai ser o meu processo produtivo. Então, para quem se perdeu por algum motivo, olha para cá. Adam Smith escreve um livro chamado A Riqueza das Nações. Um livro em que ele fala que os países do mundo estão enriquecendo de forma errada, porque estão enriquecendo acumulando colônias de metais. Isso não é o correto. Para ele, o enriquecimento verdadeiro seria um no qual eu aumento a produtividade da minha mão de obra. Como que eu aumento a produtividade da mão de obra? Tornando minha mão de obra mais especializada. Para ele, sempre que eu especializar essa mão de obra, eu consigo aumentar a minha produção. Se eu aumento a minha produção, eu fiz um processo produtivo maior. Eu produzi mais do que eu produzia antes. Se eu produzir mais do que eu produzia antes, melhor para mim. Perfeito? Só que quando eu produzo mais, eu também tenho mais riqueza. Só que tem um problema nisso. Quando eu começo a produzir muito, eu tenho um problema que eu tenho que ter para quem vender. Não adianta eu produzir 100 milhões de canetas. Se eu não tiver para quem vender 100 milhões de canetas, de nada serviria. Ou seja, eu preciso ter uma produção de canetas que tenha a ver com quantidade de pessoas interessadas em comprar essa caneta. Senão eu estou perdendo dinheiro.
Então ele vai dizer que se eu vou aumentar a produção, eu também preciso aumentar o meu mercado. O que é aumentar o mercado? É conseguir fazer que mais pessoas possam comprar, que mais pessoas possam consumir. E aí ele vai dizer que para aumentar o mercado, eu preciso mudar algumas coisas na sociedade, na economia da época. Como assim? Ele vai defender que se eu quero aumentar o mercado, primeiro, eu preciso acabar com a escravidão. Ué, Leandro, por quê? Porque pessoas escravizadas não ganham salário. Se não ganham salário, não podem comprar. Se não podem comprar, não podem consumir. Se não podem consumir, não ajudam num processo mercadológico. Ai, Leandro, ele é tão bonzinho, né? Ele defendia o fim do processo escravocrata. Pô, meu querido, não. Ele não está nem aí a pessoa escravizada. Ele está defendendo um fim de um processo que para ele simplesmente a pessoa não ganha salário, logo não ganha dinheiro, logo não ajudaria no processo econômico. Então ele vai falar que para aumentar o mercado, o processo de escravização tem que acabar. E é por isso que a Inglaterra, durante tanto tempo, pressionou o Brasil para acabar com a escravidão. Ai, os ingleses tão bonzinhos contra a escravidão. Não, meu querido. Os ingleses simplesmente estão querendo poder vender mais, logo tem que ter mais pessoas ganhando salário para poder se vender para essas pessoas. Né? Essa era a grande ideia, essa era a grande lógica. Uma segunda coisa que ele vai defender, se eu quero aumentar o mercado, se eu quero aumentar o processo mercadológico, eu não posso ter colônia. Ué, Leandro, por que não? Porque se eu tenho colônia, eu só posso comercializar colônia em metrópole. Quem vem de fora não pode. Então a Inglaterra, por exemplo, queria poder comercializar com o Brasil. Queria poder comercializar com o México. Queria poder comercializar com a Argentina. E se eram todas regiões coloniais da Espanha e de Portugal, isso atrapalhava eles. Então eles vão defender que não tem que ter colônia. Tem que deixar poder vender para quem quiser, em qualquer lugar. Né? Então ele está criticando o mercantilismo. Está criticando o mercantilismo porque está criticando a lógica que existia à época e a forma de economia que existia à época. Ele vai criticar uma outra coisa que os mercantilistas defendiam muito, que eram as tarifas de proteção. O que é tarifa de proteção? Um exemplo, meu país, que é o Brasil, produz canetas. A caneta no Brasil ela custa R$8 para ser produzida. Aí tem uma caneta lá da China, que custa R$2. Ela vem para o Brasil, ela vai vender muito mais que a minha do Brasil, a empresa brasileira vai falir. Evidentemente. O que os mercantilistas defendem? Que você coloque tarifas. Então, quando a caneta chinesa chegar, eu coloco uma tarifa alta nela. Por que alta nela? Para ela encarecer de preço, ficar do mesmo preço da brasileira. E aí a mercadoria ela começa a ficar mais competitiva. Só que os liberais vão defender assim, não. Não tem que ter tarifa alguma. A empresa brasileira vai falir, problema dela. Ela que melhore. Ela que se aprimore. Porque, na verdade, eu tenho que deixar que se venda para qualquer lugar, para qualquer espaço. Né? O que o Trump está fazendo agora nos Estados Unidos, por exemplo? Colocando tarifas. Para quê? Para tentar fechar a economia e valorizar a economia que ele detém naquele momento. A ideia de que se eu colocar mais tarifas, eu vou industrializar mais o meu território. Vai funcionar? Não sei, porque a gente não sabe se os americanos têm condições econômicas de produzir tudo que eles estão querendo e dizendo que vão conseguir. Será? Tenho minhas dúvidas. Mas independente disso, o ponto é que tarifas de proteção é uma prática que já existe há centenas de anos. Centenas de anos. Tá? A ideia deles é muito simples, a ideia dos liberais, do Adam Smith, falar assim, olha, não tem que ter escravidão, não tem que ter colônia, não tem que ter tarifa. Para quê? Para eu poder vender qualquer um, em qualquer lugar. Vou te dar um exemplo disso, tá? Vou te dar 2 exemplos, um bom para o Brasil e um ruim para o Brasil. O Brasil, você pode não acreditar, porque a gente tem uma síndrome de vira-lata, de achar que o Brasil é sempre inferior em relação às coisas. Esse termo de síndrome de vira-lata, tá, gente? Não é que eu não gosto de vira-latas, não, por favor. É um termo que o Nelson Rodrigues utilizava, falando que o Brasil sempre se acha inferior à nobreza europeia. A gente sempre acha que o Brasil é muito ruim, mas o Brasil é um país que está entre as 10 economias do mundo, então o Brasil é muito competitivo em muitos ramos da economia. E quando o Mercosul foi feito lá nos anos 90, se criou que aqui na América Latina, na América do Sul, na verdade, 4 países, que era Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, viveriam sem taxas entre eles. Logo, todos poderiam vender livremente nesse território. Só que aconteceu, o Brasil tem uma linha branca. O que é linha branca? Geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, batedeira, liquidificador, torradeira. O Brasil tem muitas fábricas de linha branca. E a linha branca no Brasil é muito forte. A linha branca brasileira entrou com muita força na Argentina. Faliu todas as empresas argentinas de linha branca. A Argentina entrou em desespero. E falou assim, não, vamos colocar taxa nisso aí, senão vai dar ruim. Né? Vai dar errado. Né? Aí travou esse processo. Foi algo bom para o Brasil, por exemplo. Agora vou dar um exemplo ruim para o Brasil. Lá no começo dos anos 90, se liberou
que marcas estrangeiras de material esportivo, como por exemplo Nike, Adidas, Puma, entrassem no Brasil sem taxas. O que aconteceu? As empresas brasileiras da época não conseguiram competir. Topper, Finta, Penalty, Rainha, essas empresas foram aos poucos falindo ou ficando muito pequenas, porque não conseguiam mais competir com as empresas que vinham de fora. Tá? Isso é relevante para você entender como que a tarifa de proteção é um processo que é importante para a economia e de alguma forma é algo importante e também passivo de críticas, tá? É um processo complexo. Mas o ponto é que o liberal vai defender que não tem que ter tarifa. Não tem que ter tarifa porque eu tenho que deixar a economia agir livremente. Se eu estou aumentando a produção com um trabalho especializado, eu preciso aumentar o mercado. Logo eu preciso deixar que a economia age e viva onde ela quiser. Tá? Antes de avançar mais e a gente começar a ir para a parte final, deixa eu responder perguntas. Vamos lá. Belissa, infelizmente ocorre essa romantização sobre a escravidão. Romantização, acho que eu entendi de você querer dizer que os ingleses ajudaram, né? Os ingleses não estavam pensando só neles, tá? Maria das Graças, o Fordismo é o mesmo processo? Maria, o Fordismo também defende um processo de especialização, mas o Fordismo é lá do século XX, tá? O Adam Smith está falando aqui no século XVIII. Adam Smith fala sobre especialização muito antes do Fordismo, tá bom? Vamos lá. Gustavo, Adam Smith escreveu a mesma coisa que o Frederick Taylor. Taylor não era nem bem um escritor, tá? Taylor era um administrador, né, de organização fabril e etc., que estabelece o Taylorismo da especialização. A diferença é que o Taylor ele vai colocar isso em prática. Ele vai praticar a especialização do trabalho, né? O que o Adam Smith vai fazer é escrever sobre isso muito antes. O Smith andou para que o Taylor pudesse correr. O primeiro a defender essa ideia de uma especialização é o Adam Smith, não é Taylor nem Ford, tá bom? Tem mais ali embaixo, diretor? Não. Acho que não, essa era a última. Alejandro perguntou se o pensamento de John Locke tem a ver com Comte, não tem nenhuma relação, tá bom? E tem gente perguntando pro print. Tira o print logo lá, senão eu vou esquecer. 1, 2, 3, foi, printou, 1, 2, 3, printou. Show. Vamos lá, vamos continuar aqui agora. Tem uma coisa importante que Adam Smith vai dizer que depois que eu consigo aumentar a produção, se aumenta a produção, eu aumentei a riqueza. E aí eu começo a aumentar o mercado, eu preciso agora de uma outra coisa. Por quê? Se eu aumentei a riqueza, tem mais riqueza circulando, porque tem mais produção. Se eu aumentei o mercado, eu preciso agora garantir que o Estado seja liberal. Como assim o Estado seja liberal? Ele volta lá para o John Locke e fala, o Estado tem que defender somente isso aqui. O Estado não pode querer se meter na economia. A ideia do Adam Smith é que não pode ter um Estado que se meta na economia. Tem que deixar a economia agir livremente. Ele vai ter que as pessoas vão se autorregular, vão se auto-organizar. Os produtos vão ficar mais caros ou mais baratos segundo a lei da oferta e da procura. As pessoas vão auto-regular-se em relação a isso. Se você vai num show, vai num jogo de futebol, você vai num evento, por que a bebida lá, a comida lá é muito mais cara? Porque não tem concorrência. Você tem que comer lá ou lá, porque você não pode sair daquele espaço. Então isso encarece o produto naqueles espaços. A ideia dele é que a economia vai agir sempre assim, com oferta e procura. As pessoas vão se autorregular, vão se auto-organizar. Por que certos shows são mais caros do que outros? Porque tem mais procura ou menos procura. Por exemplo, a ideia dele deixa que a economia vai se autogerir, deixa que a economia vai se autorregular, deixa que ela vai se auto-organizar. O Estado nunca deve intervir na economia, por isso o liberalismo econômico, porque a função do Estado continua sendo a mesma, garantir somente o que o Locke defendia. Proteção interna, direito natural, resolver conflitos. Agora, Adam Smith vai defender que na economia o Estado não se mete. Na economia ele nada faz. Fala-se que o Estado tem que agir com a mão invisível do mercado. Como assim mão invisível? Mão invisível. Essa mão invisível ela não faz nada, ela não encosta em nada. Deixa o Estado agir. Deixa o Estado agir, deixa a economia andar, deixa tudo acontecer sem nenhum tipo de intervenção. Tem uma frase da Adam Smith que eu gosto de falar, que é essa frase aqui, ó. Só até quarta você garante o Chevrolet do seu jeito. Toda a segurança do Tracker com entrada de apenas 50% e o restante em 30 parcelas fixas sem juros. Mas corre, são as últimas 72 horas de ofertas. Chevrolet. A Nutella que você adora em formato de barrinha. Nutella Be Ready. Uma barrinha com recheio de Nutella e uma casquinha crocante. Pronta para saborear. Intervenção. Que as pessoas ajam segundo a vontade própria delas. Eu não chego na padaria e falo assim, pô, me dá um pão aí. Por quê? Ah, porque eu sou maneiro. Então me dá um pão aí. Eu mereço um pão. Me dá um pão. Não vai acontecer. Eu dou dinheiro
Ele me dá o pão. Ou seja, eu oferto algo para ele, ele oferta algo para mim. A ideia do Adam Smith é que as pessoas, elas são egoístas. E egoístas não de serem mais, não é isso, mas elas defendem interesses próprios. Se elas defendem interesses próprios, as pessoas vão se autorregular, vão se auto-organizar para conseguir chegar a acordos econômicos. E ninguém tem que se meter nisso. Ninguém tem que controlar preço, ninguém tem que defender nada acerca disso. Tem que deixar a economia agir livremente, porque dessa maneira, segundo ele, a sociedade vai ser mais justa. Cada um vai ser livre para buscar suas próprias vontades. E essa vai ser mais justa, sem necessidade do governo intervir, do Estado intervir e por aí vai. Essa é a ideia liberal da economia. Hoje já se fala de neoliberalismo. Neoliberalismo é a adaptação dessa teoria aqui para a realidade contemporânea. Porque isso aqui está sendo escrito no século XVIII. A economia mudou muito de lá para cá. Então o neoliberalismo vai falar de outras coisas, que é o Estado não intervir na economia na atualidade. Como assim não intervir na economia na atualidade? Que não tem que ter leis trabalhistas como a gente tem hoje, né? Que não tem que haver, por exemplo, interferência do Estado em relação aos acordos de trabalho, que não tem que ter empresa estatal, né? É a ideia de que o Estado não tem que participar da economia. Então tem uma Petrobras, o Banco do Brasil não deveria, segundo os liberais, né? Porque é um processo que não faz sentido. Ter lei trabalhista, salário mínimo, delimitação de quanto pode se pagar ou não pode se pagar, também alguns liberais vão defender que não é necessário. Então o que vai existir existe o liberalismo político, que é falar que o Estado tem que ter menos poder na política, existe o liberalismo econômico, que é defender que o Estado intervenha menos na economia, e vai existir o neoliberalismo, que é a atualização desses modelos para a realidade atual, com debates atuais, como por exemplo leis trabalhistas, algo que não ocorria ou que não estava presente na época lá do Adam Smith. Tá bom? Por isso que você sai dessa aula hoje, que você guarde dessa aula hoje algumas coisas. Primeiro, que você guarde que para o Locke, né, o Estado tem que ter poucas tarefas. É um Estado liberal, ele controla-se e defende-se a partir de poucas premissas. O Adam Smith vai defender que um país só enriquece com a mão de obra especializada, e isso vai fazer que aumente a produção, logo vai ter que aumentar o mercado, e para ele isso garante condições, se o Estado não intervir, para uma sociedade mais justa, mais igualitária e melhor de se viver. Ah, Leandro, tá certo, tá errado? Ah, depende. Né? Depende da sua visão política, do seu entendimento político, da lógica política, da forma política que você crê ou que você acredita. Beleza, galera? Pessoal, espero que fiquem bem, tenham entendido a aula, evidentemente. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.